Olá, amigo pecuarista, está começando mais um Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Eu sou Wagner Oliveira, médico veterinário e diretor da Agro 10X, e hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da CRV no Brasil e no mundo. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X, tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio. A CRV foi fundada em 1874 e está presente em mais de 60 países. E com certeza a história da inseminação artificial no Brasil confunde-se com a história da CRV. Hoje aqui nos estúdios, convidados mais que especiais, Flávio Moraes, médico veterinário, gerente comercial da CRV, com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Flávio. E aqui com meu parceiro aqui de podcast do dia a dia, Dr. Fernando Vilela, que também é médico veterinário, gerente de produto marketing aqui da Agro 10X e também com mais de 30 anos, né, Dr. Fernando, de experiência nesse segmento. Pessoal, seja muito bem-vindo, Flávio. Wagner, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, doutor Fernando, é sempre um prazer. Mais uma vez a gente estar junto e poder conversar com vocês, com a nossa audiência, com os amigos da CRV, clientes, veterinários, todo mundo envolvido aí no agro, na pecuária, no melhoramento genético. Me sinto em casa, fiquem à vontade, teremos aí alguns longos minutos de boa prosa e boa conversa. Muito obrigado. Maravilha. Isso que é bom, né? E nós temos muito assunto, né? Quando a gente fala da história da CRV no Brasil, esse pioneirismo, tudo, e essa história é muito importante. Nos próximos minutos aí a gente contar um pouco disso aí, né, Wagner? Para quem está nos assistindo, produtor, técnico, como que foi essa história, essa longa história da CRV no mundo e aqui no Brasil, né? Sim, sim. Eu acho que a gente pode começar, igual lá no Goiás fala, do começo. Flávio, conta pra gente um pouco dessa trajetória, dessa empresa que está disseminada pelo mundo todo. 150 anos de história no mundo, mas no Brasil 50. A gente está curioso para entender um pouco aí como que veio se formando essa história. A gente já começa a falar em décadas, né? Nossa Senhora. 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, 50 anos do Brasil, 150 anos de fundação na Holanda. É muito bacana. Assim, eu estou há praticamente 5 anos na empresa e a todo momento a gente tem a oportunidade de presenciar como é que a marca, como é que a empresa ela se funde com as histórias dos profissionais, dos produtores, dos criadores no Brasil. E comigo não foi diferente. Eu ainda criança, eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que chegou um botijão na fazenda do meu pai com a marca Lagoa da Serra. Olha só. Quando a gente vem da nossa matriz, eu vou começar mais recente para o final. Tá bom. Porque aqui no Brasil, a empresa fundada lá em 1971, em Sertãozinho. Logo depois, em 1985, criou-se a marca Lagoa da Serra. E eu me lembro perfeitamente desse botijão chegando na fazenda com a marca Lagoa da Serra. Eu tinha alguns poucos anos, mas já tinha uma conexão muito forte com o campo, com a fazenda. Meu pai é produtor rural, minha mãe professora. Aos finais de semana era obrigatório lá. E ali já começou a despertar o meu desejo de seguir a profissão de médico veterinário, de estudar, de me formar, para ter um contato mais próximo com os animais. E por onde a gente anda, a gente enxerga essa identidade e sempre tem alguém para contar alguma história da CRV. Uma empresa que hoje se tornou CRV, uma marca globalmente conhecida, foi adquirida por uma cooperativa belgo-holandesa. São uma cooperativa formada por produtores rurais, mais de 22 mil produtores rurais, um banco de dados aí, são 150 anos de história, muita consistência de informação de bancos de dados. E quando ela veio para o Brasil, quando nós nos juntamos a esse grande grupo, a empresa continuou seu movimento e ela é reconhecida no mercado desde sempre e até hoje, uma empresa muito inovadora, muito associada com lançamentos. Você citou muito bem, né, na abertura do nosso podcast, a história da inseminação artificial ela se funde com a história da CRV e muitas inovações desse mercado ela se funde também
com a história da CRV, dessa marca tão querida e tão reconhecida por todo pecuarista no Brasil. Muito bom. Que ano que veio, então, que foi a aquisição? Em 98. A empresa foi fundada em Sertãozinho em 71. Em 73, a gente lançou nosso primeiro catálogo de touros. Em 85, a marca Lagoa da Serra, ela foi lançada no mercado. E aí, em 98, nós nos juntamos ao grupo. E de lá para cá, a gente vem numa crescente, numa evolução, com vários lançamentos, com a história já muito consistente no melhoramento genético e estando ao lado como um conselheiro do criador e do melhorador no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Você citou muito bem, nós estamos aí em 60 países, 12 escritórios pelo mundo, mais de 2.000 colaboradores, é um grupo muito forte, praticamente todos os continentes nós estamos presentes, entregando aí as melhores soluções. E é importante isso, a empresa ela se preocupou desde sempre. Nós temos o produto melhoramento genético, que é sêmen, que é embrião, mas tem uma parte de serviços muito importante também, que é do dia a dia da fazenda, com dados, com software, com tecnologia, que é importante a gente entender a necessidade do produtor e procurar entregar para ele as melhores soluções. Enfim, ele tem a necessidade, a gente tem que procurar entregar aquela solução que se encaixa melhor. A experiência expandida, né? Não é só mais... Exatamente. O que nós técnicos mais gostamos de fazer é entregar o melhoramento genético, mas o próprio melhoramento genético hoje ele é muito mais além do que só a inseminação artificial, a IATF ou a própria ATF. Né? É muito além disso daí. Muito bom. Né? Doutor Fernando, eu acho que tem que deixar um espaço aqui, o doutor Fernando que está nesse mercado há tantos anos, né? Com certeza tem história pra caramba para contar e contribuir. O senhor fica à vontade. Só não me aperta muito, hein, doutor Fernando? Não fica à vontade de trazer episódios e histórias para a gente aqui. Tenho certeza que o senhor pode contribuir conosco. Com certeza, Wagner. É uma recordação muito grande que eu tenho há muitos anos. A empresa, a CRV, a Lagoa, na época, né, era a empresa a ser batida. Era a percepção muito clara, sempre foi essa, de empresa inovadora, tudo, de pioneirismo nesse segmento, de inovações constantes, né? Então, isso sempre existiu entre a parte de produção nossa, sempre existiu, né? Muitas trocas de ideias, sempre com muita ética e profissionalismo, mas essa era a clara percepção no mercado do posicionamento, da liderança da Lagoa e tudo, e isso seguiu. E uma coisa, Flávio, acho que é importante a gente comentar para o produtor, para o técnico, você comentar para a gente, quando uma empresa dessa, uma multinacional de 150 anos na Europa, vem para o Brasil, ela está enxergando um futuro muito grande, né, no nosso país, né, e é um compromisso muito grande, né, são muitos anos no Brasil aqui. Comenta um pouco para a gente como que... o senhor tem total razão. Esse feedback a gente escuta dos nossos concorrentes. Sim. A vitória deles quando ganha alguma coisa é mais saborosa quando é contra a gente. O nosso mercado é um mercado muito pequeno. Na verdade, a gente faz muitos grandes amigos do nosso mercado. A gente não tem inimigo, a gente tem concorrente. E a gente convive muito bem e é sempre muito saudável porque a gente vive se esbarrando nas porteiras, nas fazendas. E é muito bacana isso daí. A empresa ela tem uma marca muito forte no mercado. E isso é o que traz essa sensação e realmente a empresa a ser batida. Só para lembrar, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, pelo 25º ano seguido, a empresa foi reconhecida no Top of Mind como a empresa no mercado de inseminação artificial. São 25 anos, que não é pouco, consecutivos, reconhecida por nada mais, nada menos do que ele, o nosso cliente. Metade do tempo de história. De casa, de Brasil. Metade do tempo sendo reconhecido. Da nossa história. Então, isso pra gente, assim, é um orgulho, é uma responsabilidade ainda maior que a gente tem de poder carregar, de ter essa responsabilidade de levar para as fazendas o melhor do que tem em serviços e produtos para o produtor. E, mais uma vez, o senhor tem razão. Quando a gente fala em mercado brasileiro, nós estamos falando, se não o maior, um dos 2 maiores potenciais, maiores mercados produtivos de proteína animal do mundo, né? E a empresa, nossa sede na Holanda, ela sabe disso e o Brasil é um dos principais focos de investimento
do grupo no mundo inteiro, que é por onde a gente tem perspectivas e planos sólidos de investimento para poder crescer nos últimos anos aí. Fizemos a primeira bodas de ouro, os primeiros 50 anos, e a gente vai tentar alcançar os 150 anos da matriz também no mercado brasileiro, devido a esse grande potencial, os grandes últimos, nós tivemos aí excelentes últimos anos de trabalho, especialmente os últimos 4 anos de um crescimento consistente, de rentabilidade para a empresa, o mercado vem crescendo também, e isso é sim uma grande oportunidade, e o grupo sabe disso e entendeu. Que o mercado na Europa hoje, para quem está nos assistindo, é um mercado estável, né? E quando eles olham isso, eles veem realmente o Brasil como um potencial muito grande para o futuro, e o compromisso, né, de trazer genética, serviço, produto de qualidade, realmente, e essa conexão com o produtor aqui, né? A gente vê isso muito claro dentro de uma multinacional como a CRV. O Brasil como um todo, né, doutor Fernando? Nós temos só 500 e poucos anos, é uma criança ainda. A gente fala, pegar CRV na Holanda, 150 anos. A gente pega quantos anos de melhoramento de Angus tem nos Estados Unidos? Nossa, muito mais de 200. Se a gente pegar o nosso programa de melhoramento mais antigo aqui, nós estamos falando de 2, 3 décadas, 4 décadas de melhoramento genético mais consistente. É muito pouco ainda, é muito jovem ainda. A gente tem muito que crescer, tem muita oportunidade. Tá mapeado, né? Porque quando você olha para vamos falar, a população de bovinos no Brasil e o nível tecnológico que ainda estamos, tem muita coisa para tem muita oportunidade. Seguir. E o Brasil já posicionado como esse maior exportador e nesse mercado externo, então tá mapeado, né? Não, e a gente sabe disso. Nós do marketing comercial, a gente brinca muito com o Oceano Azul, mas nós vamos adaptar isso aqui. Nós temos muito pasto verde para explorar ainda nesse mercado, né? Muito pasto verde, que na verdade é a grande força do Brasil, né? Exatamente. O gado crescer, transformando uma matéria de baixo valor biológico em proteína vermelha desejada pelo mundo. Exatamente. Eu comentava com o doutor Fernando durante o cafezinho, antes da gente começar ali, porque assim, a gente já avançou tanto, mas tem tanta oportunidade ainda de um mercado, Wagner. Eu já trabalhei em saúde animal e trabalho agora com melhoramento genético. Já fui de equipe técnica, de equipe de marketing. Hoje eu estou na equipe comercial. O nosso mercado, primeiro, não existe um produto igual ao outro. Não existe um touro igual ao outro. Cada produto é único. E incomparável. Isso é uma coisa, para quem trabalha na área comercial, isso é uma dádiva. Sim. Você poder vender um produto incomparável. E outra coisa, não conta mentira para o seu produtor, porque vai nascer. Exato. E tem que entregar aquilo que nós nos propusemos a entregar. Então isso é maravilhoso, né? Isso é tangível. Sim. Ele consegue saber, é mensurável, ele consegue saber aquilo que nós estamos projetando de programa de melhoramento, de objetivos traçados para poder chegar na melhor genética, no melhor rebanho. E aí já vem mais um assuntozinho para a gente tratar. Quando a gente fala em Better Cows, Better Life, é exatamente isso. Nós precisamos melhorar o rebanho, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, a saúde desses animais, para que o produtor tenha uma melhor vida, tenha uma produção mais rentável, mais eficiente. É um caminho conhecido. Exatamente. Quando você melhora as vacas, melhora a vida do produtor. É isso aí. Esse é o nosso objetivo. A gente conhece na prática. É isso aí. A gente tem N casos. Eu estou nesse mercado também há 15 anos, 17 anos. Não foi um nem dois casos que eu conheci de fazendas que as vacas melhoraram e a vida do produtor é isso aí. Melhorou exponencialmente. E a satisfação que a gente fica quando isso acontece? A satisfação do cliente em nos receber para poder contar, olha aí, com certeza. O que nós trabalhamos junto para construir. Que coisa boa. Flávio, mas Brasil é um Brasil de oportunidades, mas o desafio ele é inerente do negócio, né? Na visão de vocês, quais são os maiores desafios para que a gente consiga avançar ainda mais nessa adoção de tecnologia pelo produtor rural? A gente ainda percebe muito produtor não usuário de genética e a gente que conhece os efeitos que a genética poderia levar, Better Cows, Better Life, a gente ainda tem uma jornada aí para seguir. Na sua visão, quais são hoje os principais desafios? Wagner, doutor Fernando, isso é um assunto assim, que eu sempre matuto em cima dele. Porque como dar acesso a essa tecnologia, a essa biotecnologia da reprodução para os clientes, para os pecuaristas,
de maneira que seja mais uma ferramenta para contribuir com o negócio deles. Muito pouca gente insemina. Muito pouca gente tem acesso ao melhoramento genético através dessas biotecnologias, seja inseminação artificial, seja IATF, até ETF. A gente fala, em 2017, pouco mais de 10% das fêmeas inseminadas. 2021, mais que dobrou, cerca de 23%. Mas veja bem, nós estamos falando de um rebanho aí de quase 200 milhões, em torno de 200 milhões. Em torno de 200 milhões. 23% das fêmeas com acesso ainda é muito pouco. É muito pouco. Ainda é muito pouco. E associada à nutrição, associada à sanidade, a genética é sim uma das principais ferramentas alavancadoras de produtividade, de eficiência de produção nessas propriedades. Então, como poder entregar mais informação, dar acesso a essa tecnologia que hoje é infinitamente barata do que 20, 30 anos atrás, não representa quase nada no custo total de produção. A gente brinca nas rodas de conversa, pegar os 2, 3 últimos anos, quanto subiu o preço de milho? Quanto subiu o preço de soja? Adubo? Terra, insumos em geral. O preço de sêmen não sofre. Não sobe? Não sobe. E a gente tem, e nós estamos falando de preço médio, nós temos touros melhoradores com maior valor agregado, nós temos animais mais jovens que ainda não construíram sua carreira, ainda não são efetivamente provados, a gente vai encontrar todas as faixas de preço, mas se a gente corrigir o valor médio de preço no mercado, não acompanhou de jeito nenhum, ou seja, é uma oportunidade para o produtor rural. Sim. E ele precisa estar atento, e a gente tem aqui essa ferramenta digital para poder falar um pouco mais e despertar o interesse deles em como utilizar melhoramento genético como ferramenta de produção. Ô Flávio, não sei se você viu era um vídeo que teve aí do ex-diretor da John Deere, e ele falando sobre a idade média do produtor rural. Você chegou a ver esse vídeo? Não tive a oportunidade ainda. Você sabe qual é a idade média hoje do produtor rural? Nós temos... Esse é outro assunto também, pode ser um futuro fogo no parquinho aí. Sucessão. Exato. Sucessão é um tema que cabe muita discussão, mas nós temos aí uma idade média, eu acho que nós temos aí entre 50 e 60 anos do produtor rural hoje. Atirei muito errado ou não? 46 anos no Brasil. Nos Estados Unidos, 58. E na Europa... Para cada um de 45, nós temos 3 de 68. É isso aí. Então, o Brasil, ele está agora num momento... E assim, o estudo mostra uma tendência de baixar um pouco mais ainda. Então, assim, eu acho que com tecnologia, com o digital chegando, com as empresas cada dia mais fazendo isso daqui, produzindo conteúdo, a gente vai conseguir sensibilizar esse produtor que está com uma idade média baixa, uma das mais baixas do mundo, é a do brasileiro, com produção de conteúdo, tecnologia digital. Eu acho que a gente vai conseguir impactar, tirar esse produtor que não é usuário de genética dessa zona de conforto, teoricamente, e aí a gente vai acelerar, eu penso em acelerar um pouco mais. Eu concordo com você. A tecnologia, meio de comunicação, celular, tablet, talvez a gente pensava há um tempo atrás ser muito mais difícil o acesso ao produtor do que as próprias tecnologias reprodutivas. E hoje a gente sabe que o produtor rural está altamente digitalizado já. Essa idade de 46 anos, ela já está sofrendo a influência dessas novas gerações que estão vindo na sucessão. O Dr. Fernando comentou, outros mercados são muito mais maduros. O mercado europeu é um desses mercados. A gente vem sofrendo pressões de todos os lados para diminuição de rebanho, ter cuidado com o impacto ambiental, que é outra coisa assim, que eu vejo no Brasil, uma oportunidade. A gente é, sim, um país que sabe produzir proteínas de forma sustentável. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa divulgar isso daí. Nós temos a tecnologia, nós sabemos fazer melhor do que muita gente nesse mercado, Wagner. E o perfil desse produtor de 45 anos, ele é o perfil de que quando ele tem uma dificuldade, ele vai na internet e pesquisa. Com certeza. Ou ele tem acesso hoje, né, além de um acesso à internet,
ele também tem o hábito do uso de redes sociais e tudo mais. Então, a gente está de olho nisso também. Por isso que nós estamos cada dia também avançando em aproximar esse cliente nas vias digitais, né? Contamos com nossos parceiros para produzir isso. Antes do seu comentário, eu quero deixar uma observação. Eu acho, Flávio, que essa turma de 46 caindo de idade média não lembra dos principais lançadores que escreveram história na CRV. Então, eu quero que você complemente o seu raciocínio, mas depois eu quero voltar para o tema história. Eu queria que você trouxesse alguns dos raçadores, porque assim, vai ficar registrado e nós vamos divulgar. Então, eu acho que tem que... Essa turma aqui do 46 talvez não vai lembrar de quanto que... alguns touros foram... Você não sabe porque eu me dei conta agora. 46 eu tô com 44. Olha aí. Meu Deus do céu, Dr. Fernando. Ideia de média, puxando a média para baixo. Tá puxando a média para baixo. Você vai entender muito bem o que eu vou falar. Nós temos que trabalhar duas coisas muito importantes, frequência e sequência. E esse contato com o produtor, essa troca de informação com o produtor com frequência e com sequência, ela é muito importante. As coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E os reprodutores referência? Idem. Idem. Agora, então... Você pediu para a gente citar alguns exemplos. 50 anos de empresa pioneira no mercado, empresa que cresceu junto com inseminação artificial no mercado. Empresa que lançou paleta fina, na época, assim, uma tecnologia disruptiva. A gente saiu de meio ml para 0,25 ml. Pô, falou, esse negócio não vai dar certo. Assustou muita gente. Entrega de botijão por correio. Outra tecnologia lançada. Assim, Wagner, eu não vou... Eu vou correr o risco de cometer a injustiça de lembrar apenas de alguns. Mas vamos lá, backup. Quem não conhece, quem já não teve alguma história, alguma referência com esse touro, aquele desejo de consumo. Posso falar um outro no mercado, Nelore Shape, lítio. Outro raçador, assim, maravilhoso, de muita história, uma quantidade de filhos provados absurdo. Tem hoje touros, tem filhos dele na nossa bateria, tem filhos dele em todas as outras centrais, na bateria das outras centrais. Para falar dois da raça Nelore, vamos falar Opinion, um touro holandês, primeiro touro holandês paleta de ouro no mercado brasileiro. Vamos, já que entramos no leite, vamos falar de Gi. Qual o touro que vem na cabeça do senhor? Sansão. Você aguenta um negócio desse? Sansão, Jaguar. Exato. Vamos para o Girolando, que a gente aí junta duas essências da CRV, uma empresa líder no mercado de giro, líder de saúde e eficiência no holandês, Curió. Sim. São touros assim que fizeram história, são um legado do melhoramento genético no mercado brasileiro, são touros que a gente tem um carinho assim enorme e a gente se sente... Gin de garça também. Gin de garça. Eu falo que é um risco danado você cometer as injustiças nesse mercado. A gente poderia gravar um podcast só para falar dos grandes raçadores. E da contribuição que eles tiveram, né? No melhoramento genético. Você pega do próprio backup, do lítio, o backup, eu vou falar do backup assim, porque ainda hoje a gente vê a influência desse raçador nas principais linhagens, nos principais acasalamentos, especialmente na linha baixa, dos principais produtos que estão no mercado, das principais doadoras, das principais fêmeas, dos principais rebanhos fornecedores de genética animal, com uma pressão de melhoramento grande, uma quantidade de touros novos que são produzidos. Valorizados, né? Valorizados e modernos, contemporâneos. Todo da EAO, praticamente, eles montam uma bateriazinha de doadoras backup. Exatamente. E super valorizado. Exatamente. E animais com avaliações genéticas super equilibradas, animais que se destacam nos principais sumários. Não, com certeza. E esse é um fato, né? A importância desses touros dentro do melhoramento genético. Hoje, a relevância que o Brasil tem no mercado de produção de carne. E quando a gente visualiza isso, como é que nós podemos melhorar a produção de carne, qualidade de carne, com genética, né? A gente sabe que a nutrição, o manejo vão impactar, mas a genética é um ponto muito importante, né?
para que o produtor perceba, né, o quanto que ela pode. E essa padronização, a gente vê isso muito hoje em mercados diferentes, na suinocultura, na avicultura, né, você já tem um animal padrão e nós vamos chegar lá muito rápido com genética, né, Flávio? Com certeza. A gente tem nossos mercados associados, aí o senhor citou muito bem a própria agricultura, que já tem uma agricultura de precisão, frango e suíno, eles têm assim na genética o grande alavancador de ganho de produtividade. O Brasil é uma referência já, na minha opinião, a gente consegue ver grandes tecnologias, grandes avanços. A gente conversava um pouquinho mais cedo, tem um tal negócio chamado zona de conforto, que a gente piscou, nós sentamos em cima da zona de conforto, deitamos na rede, no berço esplêndido. E toda vez que a gente toma uma chacoalhada, acaba que é bom. Sempre. Porque a gente tem a oportunidade de se reinventar, de repaginar, de procurar novas tecnologias e maneiras de fazer diferente. Hoje o que a gente tem de responsabilidade, de compromisso com o meio ambiente, de ter uma produção sustentável, em hipótese alguma, é ruim para a gente. Sim. Muito pelo contrário, a gente tem sim que procurar intensificar a nossa produção, de melhorar a nossa produtividade e sim, o melhoramento genético é uma grande ferramenta para a gente poder fazer isso. É por isso que a CRV no mundo e no Brasil hoje é uma empresa líder em saúde e eficiência, porque nós precisamos não só de animais saudáveis, nós precisamos de animais eficientes, animais que consigam entregar uma produtividade, sendo bem tratados, dentro da condição que a gente tem de um Brasil de várias realidades, de vários ecossistemas produtivos e que vai conseguir, sim, produzir uma proteína de excelente qualidade, de bom custo e com respeito ao meio ambiente. Muito interessante isso. E na Europa já existe uma preocupação há muitos anos, né? Eles citam muito que são os animais mais eficientes, aqueles que comem menos e vão entregar maior produção de carne e leite, né? Então já existe essa preocupação na empresa, principalmente na Europa e hoje aqui no Brasil também. Né? E eles têm legislações rigorosíssimas. Lá não tem muita conversa. De hora para outra, reduz o rebanho, reduz o rebanho, reduz o rebanho e o rebanho vem sendo diminuindo e a produtividade não cai. Como? Eficiência. Animais mais produtivos. Saúde, né? Saúde. Tem que inventar e a gente consegue entregar isso através de um bom aconselhamento, de um bom programa de melhoramento genético com definição de objetivos claros e específicos com esse fim. Eu olho isso como quando a empresa vem de uma cooperativa onde os clientes participam da gestão, né, e trazem para dentro da empresa esse conceito, esse modelo de gestão, de trabalho. Isso é muito importante, né? Porque eles realmente vivem na prática lá e sabem o que é importante. O consciente coletivo. O que seria da gente sem o feedback do cliente, né? E quando a gente tem mais de 22 mil clientes dando feedback ao mesmo tempo... e isso não se aplica só à realidade do leite, só à realidade da raça holandesa, porque isso se traduz em cultura da empresa. Sim. Então, a gente precisa hoje trazer isso, e a gente faz muito bem isso aqui no Brasil, no nosso mercado, com que a gente tenha constante feedback do cliente para seguir desenvolvendo, progredindo, para devolver a ele novamente as principais ferramentas, seja na genética, seja no serviço, para ele seguir com a atividade dele. O que eu peguei pensando aqui foi exatamente nisso, né? Como que deve ser a cultura, o fortalecimento da cultura aqui no Brasil, tendo como hoje o DNA aí esses 150 anos, né? De uma empresa que está na Europa, que sofre todas essas pressões, da cultura deles, né? Pressionar o sistema pela eficiência, pela sustentabilidade. Como que isso reflete no Brasil e na empresa que está aqui, né? Peguei me pensando nisso e falei, deve ser muito interessante. É um processo contínuo. Desafiador, né? Muito, porque quando você fala em cultura, nós estamos falando de pessoas. E nós, seres humanos, somos um pouquinho complicados. Então, a gente precisa... a gente tem 3 grandes valores culturais hoje importantes. Transparência, responsabilidade e apropriação coletiva. E cultura, valor cultural, não é algo que você pôr num quadro e colocar na parede. Você tem que vivenciar isso daí. Cultivar todos os dias, né? O Wagner, doutor Fernando, se você errar a mão num cliente em melhoramento genético, nós não estamos falando de um problema daqui a um mês.
Nós estamos falando em algumas gerações Sim. dentro da propriedade. A gente discute muito o touro melhorador. E a vaca que fica? E a fêmea? Dela dentro do sistema, quantas crias ela vai deixar lá dentro? Então a gente traz qual o custo dentro do sistema de produção. Então, quando a gente fala que o valor da CRV, um deles é a responsabilidade, nós temos que levar isso para o cliente. Nós temos que, de fato, entender o que aflige, quais são as dificuldades que ele tem e como que nós, com os nossos valores, podemos ir de encontro aos valores e objetivos de cada propriedade, de cada sistema de produção e contribuir com a cadeia como um todo. É meio filosófico, mas no dia a dia a gente consegue fazer isso e um faz, outro faz um pouquinho mais, daqui a pouco está toda a empresa entendendo como é que é essa questão do valor da cultura e está aplicando e vira uma coisa do dia a dia, vira normal para a gente. E é reforçado pelo DNA da empresa holandesa, né? Então, são duas grandes marcas, a CRV na Holanda e a própria história da empresa, que elas se fundiram lá em 98, mas você pega... Nós fundamos o PINT, Programa de Melhoramento Genético, lá em 94. Em 89, a empresa foi a primeira a fazer teste de progênio de touro para a raça Nelore e para a raça holandesa. Nós estamos falando em 89. Nós estamos falando em 94. A inseminação artificial... Não sei se você é mais novo um pouquinho, Wagner. Nós estamos quase ali. O doutor Fernando, com certeza, vai saber disso. A observação de cio era natural. Em rebanho de corte. Era outra realidade. Quantos técnicos foram capacitados, né? Nós temos o ramo de cursos dentro da CRV... Wagner, nós paramos de contar. Mas esse é um dado interessante depois para a gente compartilhar. Seguro que foram treinados mais de 45 mil inseminadores ao longo da história da empresa. Pois é. Tem um impacto muito grande, né, dentro do segmento. Não é? Com certeza. E o curso de inseminação artificial é um dos mais famosos do Brasil, é um dos mais procurados do Brasil. Hoje a gente tem, inclusive, franquias do curso de inseminação artificial que pode ser instaurados, implantados a todo o Brasil, e dada a qualidade, dada a importância da padronização dessa importante ferramenta. Eu me lembro que a empresa não se ateve ao curso de inseminação, porque eu fiz um curso de gestão lá. Nós tínhamos o MGA. Qual que você fez? Você fez o MGA, não? Foi de gestão de pecuária, alguma coisa nessa linha. Nós temos um portfólio muito grande lá, o curso de capatazia, que é um outro curso assim, extremamente importante. A gente quer ter um pouquinho de dor de cabeça, vamos falar de mão de obra? O quanto é difícil hoje em dia a gente poder encontrar pessoas para trabalhar. A gente tem uma situação crítica aí a nível nacional com desemprego e tudo, mas no agro, na pecuária, Wagner, aonde a gente roda, nós na CRV, constantemente nós temos posições abertas, procuramos pessoas, a empresa vem crescendo, vem investindo, e dar esses cursos e ajudar o produtor, por exemplo, com esse curso de capatazia, é importante, porque o patrimônio dele, os funcionários ali estão lidando com o patrimônio dele no dia a dia. Impacta direto. Mas você perguntou uma coisa que eu lembrei agora da CRV, que a gente tem olhado, dentro dessa quantidade de cooperados, né, mais de 22 mil pessoas nesse modelo de gestão, uma coisa que me chama a atenção, como uma empresa de 150 anos se mantém jovem, inovadora, pioneira, eles têm hoje dentro do board deles, é obrigatório pessoas na faixa dos 20 anos que trazem oxigênio e trazem... Produtores, jovens. Então Produtores. É isso que faz parte. Eu acho já que são gerações de sucessão já dentro do board da empresa. Trazendo essa filosofia nova, essa maneira jovem. Né, a gente não pode, bom, pelo menos na minha opinião, a gente não pode ter as mesmas cabeças pensando iguais em volta da mesa de discussão. A gente precisa ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, para gerar discussão, para gerar o debate, de uma certa forma, criar alguma fricção, algum atrito, para que as ideias inovadoras, e é aí que vem o ponto, doutor Fernando, surjam e venham de encontro com o mercado. Muito certinho, é porque está andando devagar demais. Se está sob controle, está muito devagar. Com certeza. Se está sob controle, está muito devagar.
Ô Flávio, e como que toda essa cultura, como que todos esses valores, eles chegam no time comercial? Como que está estruturado hoje? Qual que é a ideia? Conta pra gente um pouco, já que você está à frente principalmente dessa pasta aí. Nós hoje, alguns anos atrás, a gente tinha a estrutura comercial e a estrutura de marketing dentro de um mesmo guarda-chuva, com o mesmo gestor. E em 2018, a empresa entendeu que são duas áreas muito robustas, muito consistentes, e que merecia ter dois gestores distintos. Então, em 2018, separou-se a cadeira de marketing e a cadeira comercial. Foi quando eu fui aí agraciado pela oportunidade de ingressar à equipe comercial da CRV. E assim, cara, eu tenho algumas coisas, a gente exerce pouca gratidão. E eu preciso exercer mais a gratidão. E eu sou um cara de muita sorte. De muita sorte. Eu tenho uma equipe que é top demais da conta. Né? Nós estamos falando, quando eu assumi a empresa em 2018, nós tínhamos 5 gerentes regionais. Hoje nós temos 9. Praticamente dobrou. A equipe de representantes comerciais, nossos consultores, ela cresceu mais de 40% nesses últimos 4 anos. E isso é fruto da atenção da empresa com o mercado, com a oportunidade, com a necessidade de fazer investimentos, porque isso é a base. Eu vi que vocês fizeram a convenção agora, né? Nós fizemos pela primeira vez, olha que interessante, pela primeira vez a gente fez a convenção em setembro. Mas setembro, rapaz, boca da estação do corte, início da estação reprodutiva, por quê? A gente trabalha um pouco diferente. O nosso ano fiscal, ele respeita a matriz. E o ano fiscal holandês, ele termina em agosto e começa em setembro. Então, sempre a gente fez as convenções de vendas no começo do ano, fiscal brasileiro, janeiro ou fevereiro. Só que já tinha passado praticamente 6 meses. Sim. A estação de corte já tinha ido e a estação de leite estava começando. Nós aproveitamos. Ano passado, nós fizemos o aniversário de 50 anos da empresa e nós fizemos um compromisso. Falou, nós vamos terminar o aniversário. Em setembro a gente faz, primeiro mês do ano, em setembro, a gente faz a convenção de vendas. A Sandra Castilho, que vocês conhecem bem, minha colega, grande parceira. Um abraço para a Sandra, é isso, né? Ela fica brava. Grande parceira, uma pessoa assim, que a gente já trabalha em outras experiências, em outros mercados. Sandrinha, grande beijo para você, obrigado por tudo. Ela finalizou em fevereiro uma convenção, o presidente soltou a missão na mão dela, setembro outra. Então, nós tivemos 2 convenções de vendas dentro de um mesmo ano no Brasil, e essa foi a primeira em setembro. Um sucesso tremendo. Praticamente toda a equipe reunida. Nós tivemos convidados do mercado, dos principais programas de melhoramento. Nós tivemos convidados de outras unidades de negócio, o Danny Beckman, que é um Sales Development da empresa nos Estados Unidos, veio para poder dividir conosco a experiência dele no mercado americano, para falar um pouco mais de Angus, essa raça super importante no mercado corte no Brasil. Então, a gente ficou lá 3 dias na Central Bela Vista. Falei assim, uai, Flávio, mas você vai fazer convenção da CRV, Central CRV, na Central Bela Vista. Pode aproveitar e contar esse capítulo aí, né? Sim, na Central Bela Vista. A empresa Central Bela Vista, lá em 2012, o grupo CRV adquiriu a Central Bela Vista, que inicialmente era na cidade de Pardim. Depois fizemos uma estrutura do zero em Botucatu. É a maior central da América Latina em coleta e processamento de sêmen do nosso mercado. Assim, uma empresa que encaixou dentro da estratégia que o Grupo CRV quer para o Brasil. Nós dividimos em 2 grandes marcas, uma totalmente especializada em comércio e a outra em produção. Então, a Central Bela Vista é essa empresa responsável hoje por todo o processamento, coleta, processamento e industrialização do nosso produto. Uma empresa que, se você chegar lá hoje, tem mais de 800 touros
alojados. É uma estrutura fantástica. E a gente precisava levar o nosso time lá para ver o que é a estrutura da Central Bela Vista. E foi um sucesso. A gente já vem aí nessa crescente de faturamento, de market share, de rentabilidade da empresa, e foi um casamento perfeito. Juntaram uma integração maravilhosa da equipe da CRV com a equipe da Bela Vista, e foram 3 dias assim, de muito conteúdo técnico, de muita troca de experiência. A equipe saiu a milhão, com a bateria carregada. Como que está estruturado lá esses touros? Estão juntos, estão separados? Como que funciona a operação lá? Olha, CRV Bela Vista. E eu tenho aqui que aproveitar. Deve ser de curiosidade de mais pessoas. Eu tenho aqui que aproveitar para mandar um grande abraço para a equipe da Bela Vista. Que, rapaz, vocês conhecem o mercado. Vocês conhecem praticamente todas as centrais que trabalham no mercado brasileiro. O nosso amigo que está nos assistindo aqui talvez ainda não tenha tido a experiência de visitar uma central. Dá trabalho. Dá trabalho, você dá esse manejo, programar a produção, uma alimentação desses animais, quarentena. E não é só produzir por produzir, nós temos que respeitar a legislação, nós temos que estar adequado com o que o Ministério da Agricultura define, preconiza. Nós somos filiados da ASBIA, que é a nossa associação de classe que nos representa. Então, a gente tem várias discussões técnicas. Para responder a sua pergunta, os touros são dispostos dentro da central da melhor maneira possível para facilitar o bem-estar e para facilitar o dia a dia de manejo e produtivo da unidade Central Bela Vista. Nós da CRV temos uma área dedicada para a CRV, nós temos uma área de coleta recém-inaugurada, a empresa cresceu demais, foi necessário sim mais uma ampliação, então contava até pouco tempo atrás com uma única área de coleta centralizada, foi aumentando o número de piquetes, foi aumentando o número de animal, e com o deslocamento começou também a ficar muito grande para esses animais entrarem em coleta. Sim. Então a equipe da Bela Vista identificou a necessidade da construção de uma segunda área de coleta, e a gente, dentro da nossa estratégia, a gente praticamente produz muito. A gente tem um pouco de importação também dos Estados Unidos, da Holanda, da Nova Zelândia, mas a nossa produção lá dentro ela é muito importante, muito relevante. Nós temos muito touros lá durante todo o ano em coleta contínua, então nossos animais têm uma área específica. Essa segunda área de coleta é exclusiva da CRV. A CRV lá dentro é um cliente, e nós temos outros importantes, grandes clientes lá dentro. São produtores de genética que levam seus animais para a prestação de serviço lá dentro, e também nós temos outras centrais que são clientes da Central Bela Vista, que tem os seus touros, o seu portfólio lá dentro, e a Central Bela Vista ela tem a responsabilidade de entregar um produto altamente padronizado, com qualidade, os equipamentos mais modernos do mercado hoje, para todos os seus clientes. A CRV é beneficiada, os produtores são beneficiados, e as outras centrais que também têm a sua coleta lá recebem esse mesmo padrão de qualidade. Nós estamos falando aí em produção, quase 7 milhões de doses no ano passado. Não, muito interessante. Eu tive lá recentemente com o Dr. Fernando, você tinha que ter visto a alegria dele em entrar no laboratório e conversar com o time de produção. Eu sou suspeito para falar, né, Wagner? Eu vivi nesse segmento muitos anos e realmente a central impressiona muito. Eu diria hoje, para quem está nos assistindo, a central não deve em nada para nenhuma central americana, europeia. É central de nível top no mundo inteiro hoje. E quando a gente fala nas condições de Brasil hoje, uma central que foi projetada, planejada, saiu do zero. Isso você planeja nos mínimos detalhes toda essa infraestrutura. Então, isso traz, além do ambiente lá, que é muito favorável, traz conforto, traz a logística dentro da central, e dentro do laboratório, a tecnologia utilizada hoje é a mesma tecnologia hoje no mundo inteiro, é o que tem de melhor tá dentro do laboratório hoje. Essa é a preocupação da CRV.
Nós estamos falando aí de uma central em Botucatu, mas o porquê? Botucatu. Nós temos ali uma condição muito favorável de altitude e temperatura e umidade para a produção, industrialização de sêmen. E essa é a variável que mais impacta na qualidade de sêmen, a maior. Depois vem nutrição, manejo, tudo, mas o clima tem um peso muito grande em termos de qualidade. E aí, você quer ver outra inovação? Primeira central CRV, Bela Vista, com selo de bem-estar animal certificado. Sim. Que assim, é fundamental. É fundamental. E a gente sabe, para reprodução, para produtividade. Esses animais são bem tratados para que a gente consiga dar a melhor condição possível para eles darem esse retorno para a gente. As coisas são muito conectadas. Então, a Central Bela Vista, a Central CRV, tem o selo, a certificação de bem-estar animal e a gente está muito preocupado e sempre antenado com isso daí. E recente agora a certificação de livre, né? A brucelose e tuberculose também, que é outro ganho em termos de sanidade, muito interessante. Como eu falei, a gente tem que estar atento com as legislações, com as condições sanitárias exigidas, preconizadas, alinhado com o órgão regulador máximo, que é o nosso Ministério da Agricultura. Então, esse é mais outro grande ganho importante para a gente aí, porque não é só levar genética, né? Você tem que levar saúde também para esses rebanhos e está dentro da nossa responsabilidade poder fazer isso daí. E qualidade hoje, uma coisa que hoje, em cada dia mais, a gente vê animais mais jovens entrando nas centrais e o desafio aumenta muito, né, Flávio? Demais. Produzir sêmen com qualidade desses animais jovens, né? Demais. A velocidade, as gerações, elas estão se encurtando dos touros, né? Então, a gente precisa garantir que esse trânsito, essa condição sanitária seja a melhor possível dentro do sistema produtivo nosso, né? Então, isso é muito importante. Agora, olha que interessante. Eu falei de responsabilidade, vou falar de transparência. Qualquer cliente CRV, ele pode entrar no site da CRV e identificar a partida e o laudo daquela partida que ele adquiriu. Os laudos são todos disponibilizados online através do site da CRV aqui no Brasil. Maravilha, hein, doutor? Isso era uma solicitação antiga, hein? Antiga, e eu diria que poucas centrais, desde pouquíssimas centrais. Desde o ano passado, um pouco mais de um ano a gente já está disponibilizando lá. Isso é um assunto bacana. O mercado sempre pediu, a gente que estava no transparência, campo, né? O valor, né? Um dos valores é transparência, então, muito interessante. O mercado pedia isso. Como que eu posso ter acesso ao laudo, né? E era uma dificuldade, porque tinha que parar uma rotina. Exatamente. Buscar. Exatamente. Então, nós temos virou rotina a transparência. Não, é rotina e está lá, acessível, né? Nós temos, como a empresa, a central, ela é muito moderna e usa os equipamentos mais modernos. Nós temos o CASA, nós temos o Núcleo Counter, e inclusive toda a partida ela fica um backup do vídeo do CASA. Então, assim, a transparência é absoluta. Porque vem de encontro com uma outra parte importante do nosso mercado. É o colega médico veterinário. Sim. Nós temos aí muitos profissionais trabalhando com a reprodução em si e a fertilidade dos touros, o resultado dos programas de ATF é fundamental para ele e para o produtor. Então, ele precisa ter essa segurança e com a nossa transparência, que é um valor, a gente disponibiliza isso daí. Um diferencial muito grande. Flávio, você está em Minas, Uberlândia, não poderia ser diferente, né? Tem um cafezinho com pão de queijo? Um cafezinho com pão de queijo. Ei, bom demais da conta, hein? Obrigado, pessoal. Aqui, não sei se você sabe, mas eu sou mineiro. Não, eu sei. Eu sou mineiro. Pai. Mas você bandeou lá pro lado de São Paulo, e eu falei, o Flávio não pode vir aqui na nossa casa e deixar de comer um pãozinho de queijo com um cafezinho, né? Um café e um pão de queijo, né? Não tem casa em Minas Gerais que a gente não entra e não tem um cafezinho com pão de queijo, né? Ô, doutor Fernando, mas Oi, dá licença, viu? Mas o pão de queijo, ele veio pra gente descontrair um pouco, porque já nós vamos entrar num quadro importante nosso, que é o fogo no parquinho. Eu vou jogar ele na fogueira já, mas sergamos um pão de queijo. Piadinha infame, eu não sei se o pão de queijo era para ver ou para comer. Não, mas é muito bom. Flávio, mas que conversa boa. A gente fica impressionado com a quantidade de
inovações, óbvio, são 50 anos, mas vamos dizer, doutor Fernando, a implementação da inovação, ela vem da cultura da empresa. Né? Não quer dizer, de nada adiantaria a gente ter 50 anos e ter ficado estagnado. Temos os desafios do crescimento. Uma hora você está muito grande, você tem um desafio de crescimento. Outra hora você precisa crescer, você tem o desafio da força de crescimento. Mas para a gente ficou claro, ficou nítido, que a empresa não parou. Não. Que ela seguiu investindo, seguiu mexendo, seja em estrutura comercial, né? Seja em modelo de negócio. Eu penso o quanto deve ter sido disruptivo ou desafiador tirar ali em Sertãozinho, né? Sair de Sertãozinho, deve ter sido, né, um episódio importante, uma decisão importante. Sai de Sertãozinho, vai para Botucatu, vai para junto da empresa, concentra em Ribeirão, então teve toda uma... Depois eu quero que você conte um pouco sempre que você fala em Lagoa da Serra, CRV Lagoa, CRV, você sempre vai encontrar muita paixão envolvida, tá? Então não tem decisão fácil, não. Sempre a gente tem que conversar bastante, ter feedback, pensar com muito cuidado as mudanças, as movimentações que a gente faz nesse tabuleiro do nosso dia a dia aí. E às vezes, graças a Deus, a gente tem acertado muito mais que errado. E eu falo para você sem nenhuma cerimônia. A gente erra também, Wagner. Uhum. Fernando, quem não? Quem não? O importante de cometer um erro é você ser rápido na identificação e tomar as medidas necessárias de correção. Corrigir, claro. A gente tem assim... Rapaz, eu sou novo de empresa. Nós temos colegas na empresa de 30. Nós juntamos na convenção lá em setembro, eu enchi um palco de gente com mais de 30 anos de empresa. Imagina. Então, sim, a história de vida desses profissionais estão amarrados com a história da empresa. Então, claro que vai ter um elo afetivo com a marca e com as coisas que a empresa conquista. Uhum. A mudança de Sertãozinho para Botucatu, ela se fez necessária. A gente não tinha como mais crescer dentro da estrutura de Sertãozinho. Nós estamos falando, nós tínhamos pouco mais de 150 touros alojados em Sertãozinho. A unidade, a empresa Central Bela Vista hoje trabalha com mais de 800 animais. Média CRV, só CRV lá dentro, são praticamente 400 animais, Wagner. Uhum. Então, o mercado mudou demais. Nós estamos vindo aí de um mercado de comércio de material genético no Brasil, só sêmen. O último ano de 2021, mais de 25 milhões de doses. É muita coisa. É muita coisa. 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos crescendo 2 dígitos. E são 2 dígitos de crescimento em cima de crescimento. Sim. É muita coisa. Então, assim, chega um determinado momento que você tem que tomar a decisão. E eu acho que a empresa tomou uma decisão boa. A Central Bela Vista é fantástica. Ela tem o seu propósito. E a CRV também tem o seu alvo definido, sua estratégia definida. Né? As duas empresas são completamente alinhadas. Complementares. E a gente tem outros clientes, outros mercados que a gente consegue alcançar também. Então, assim, deixar Sertãozinho não foi fácil. Foi necessário, mas a gente sabe a importância que teve, o carinho que todos temos com aquele lugar, com aquela cidade, com a nossa história. Nós não podemos esquecer nossa história. E a gente tem sempre que valorizá-la e levar isso através das gerações. Eu tenho representante comercial com 1 mês de casa e tenho representante comercial com 38 anos. Então, todo mundo tem que estar ali mais ou menos na mesma página. Todos contribuem, né? Doutor Fernando, já foi uma abertura de fogo com o parquinho, né? Já. Fogo no parquinho, né? O que é esse negócio de fogo parquinho, doutor Fernando? O senhor não falou nada disso para mim, não. Fernando, então, imagina, Sertãozinho ou Bela Vista, o cara já caiu no fogo. Mas foi um posicionamento claro, né, de crescimento, Quando você olha uma empresa, uma marca que tem coragem, né, tem um recado de mudar, ela passa um recado, um posicionamento muito claro para o mercado. E tem outra coisa importante que acabei não falando. Nós fizemos não tem nem um ano, inauguramos nossa unidade administrativa em Ribeirão Preto. Não foi só a mudança de Sertãozinho para Botucatu. Nós inauguramos a nossa unidade administrativa, a sede da CRV no Brasil, em Ribeirão Preto, que é um grande centro
comercial, uma grande, talvez aí a princesa do agronegócio brasileiro. Nós estamos muito próximos das principais regiões produtoras, no centro do país, muito próximo de Uberaba, uma instalação super moderna. A gente trabalha lá com uma equipe muito competente. A parte mais administrativa, ela é mista, CRV, Bela Vista, e a parte toda de vendas comercial da CRV trabalha nesse escritório. Tá toda a nossa audiência mais do que convidada para poder conhecer a nossa estrutura lá. É um prazer para a gente poder receber todo mundo nessa estrutura lá. Mais um investimento muito importante. A gente trabalha hoje com um universo de colaboradores muito grande, e vocês conhecem muito bem isso daqui através da empresa de vocês. E a gente tem ali profissionais muito jovens, profissionais mais experientes, com cabeças diversas, que valorizam, cada um tem seus valores, e a gente usa essa diversidade do time, essa diferença entre as pessoas para somar, para contribuir com a nossa estratégia. Mas quando a gente vê a história e vê o movimento, doutor Fernando, fica claro que a empresa está projetando crescimento, né? Como que você muda de local aonde? Buscando expansão. Sim. Né? Tecnologia, expansão, bem-estar, certificações, saúde e eficiência para os animais. Por outro lado, como que nós vamos administrar tudo isso? Então, vamos organizar um centro administrativo. Então, a resposta, na verdade, o movimento, ele é sustentado em crescimento. Tá claro para mim isso. É uma mensagem clara. Uma mensagem clara. Nós Nós queremos crescer cada dia mais. Assim, estrategicamente, a gente faz ciclos estratégicos da empresa de 3 em 3 anos. Tá? Então, a cada 3 anos, a gente renova o nosso ciclo estratégico da empresa. Isso é global. E o Brasil também não é diferente, ele se enquadra nisso daí. A gente tem muito claro onde a gente quer chegar. A gente, como a gente fala no nosso dia a dia, que está nas cabeças. Sempre. A liderança de mercado é algo que a gente busca constantemente. E a gente não pode deixar de ter essa ambição em hipótese alguma. A marca é uma marca mais do que consolidada no mercado. Nós temos assim profissionais muito competentes no nosso quadro de colaboradores, e é isso que a gente tem claro. A gente tem uma busca constante por rentabilidade, lucratividade e espaço no mercado. Conquista de participação, conquista de market share no Brasil. É isso que vem acontecendo nos últimos 4 anos, e é isso que a gente tem para o próximo ciclo de 3 anos da empresa. Então, quando a gente continua com os investimentos, define a estratégia de atuação, a gente segue com muitas contratações, crescendo a equipe. Veja, falei para você que nós saímos de 5 para 9 gerentes comerciais. Isso. Nós já temos 8 técnicos no campo, espalhados pelo Brasil, para atendimento de contas especiais, para um serviço estendido ao produtor. Não é só a questão da escolha do sêmen. É como identificar, como definir os objetivos de seleção, como fazer a melhor classificação das fêmeas, identificação do sistema de produção, dos desafios daquela propriedade, definição dos objetivos e o plano de melhoramento genético. Eu ainda estou com mais 4 vagas de contratação. Isso só nessa primeira fase, porque a gente já tem os objetivos estabelecidos para os próximos 2 anos desse ciclo. Ter mais pessoas no campo não é querer dizer que quanto mais, melhor. Mas eu preciso estar próximo do pecuarista. Eu preciso que o pecuarista saiba quem é a CRV na região dele. Mesmo com o mundo digital, o nosso mercado ele valoriza sim, Wagner, o relacionamento, a presença da empresa. E a gente tem essa oportunidade de distribuir a equipe por todos os estados do Brasil para ter esse acesso, ter esse contato da CRV com o produtor rural. Então, se a gente quer ser líder, se a gente quer se manter ali
nas cabeças do negócio. Nós precisamos entender a melhor estrutura, fazer os investimentos necessários e estar muito próximo do nosso cliente. Maravilha, maravilha. Flávio, e aí? PO ou SAPE? Essa é uma pergunta de 1 milhão. No tiro, né? Essa é uma pergunta. Esse é o tal do fogo no parquinho? Parte dele. Já estava engrossando o caldo aqui, já vamos pegar o ritmo. Já vamos na canela, né? Vamos na canela. Já vamos na canela já. Essa pergunta ela é muito interessante, Wagner. Por que eu acho ela muito interessante? Quem vai definir se é PO, se é SAPE, se é Nelore, se é Angus, se for no leite, se é base americana, se é base holandesa? Eu posso devolver essa pergunta para vocês dois da seguinte forma. Quem escolhe o touro? É a vaca ou é o pecuarista? É uma boa. Hã? É uma boa. O fogo no parquinho aqui tá... Essa discussão é boa, hein, doutor Fernando? É retórica esse fogo no parquinho aqui. Porque assim... Nós falamos muito de inseminação, mas a matriz é muito importante. Ela é muito importante. E, assim, o objetivo da produção. Para se definir qual reprodutor você vai utilizar, qual programa de melhoramento você vai usar como referência para definição desse reprodutor, que tipo de acasalamento ou de raças que você vai usar, ela é uma pergunta um pouco mais ampla, Wagner e doutor Fernando. Nós precisamos realmente entrar para dentro da fazenda e entender o que o pecuarista precisa. E às vezes a necessidade ela é diferente da intenção. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente precisa de outra. Né? A gente tem que tomar um cuidado grande com os modismos que acontecem. Nosso mercado não foge disso. A gente, às vezes, também enxerga e vê alguns modismos que aparecem. Mas o mais importante para se fazer a definição ouve seu cliente. Faça as perguntas certas para o seu cliente. Com as respostas, vamos tentar identificar as principais necessidades do cliente. E, claro, quem vai definir é o cliente. Então, vamos abrir as opções para o cliente. Não cabe a nós, com a responsabilidade que nós temos, falar o que é melhor para A ou para B, para o cliente Wagner ou para o cliente Fernando. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de aconselhá-lo, compartilhar do nosso conhecimento dentro da realidade que ele tem, do sistema de produção que ele tem, com os desafios que ele tem, quais são as opções que a gente pode entregar. E aí sim, em conjunto, se cercar, quais cuidados que ele precisa ter para ir em conjunto tomar as melhores decisões, montar o melhor programa e usar os melhores touros. É isso aí. Gostou da resposta, não? Saiu bem, hein? A gente sabe. Saiu ileso, não? E a gente sabe realmente da importância, né? Dessa avaliação, dessa consultoria técnica, da São importância... os pilares da venda consultiva, né, Flávio? Exatamente. Não pode fugir disso. Exatamente. Não existe certo ou errado, né? Existe o que está em torno daquela realidade, né? Exatamente, Wagner. Assim, a gente pega... A gente está vendo aí agora... o resultado do cliente, né? A gente viu no primeiro semestre aí uma desaceleração do uso de Angus, né? Mas você vai no mercado, às vezes não está remunerando uma bonificação, tudo, mexe. E a gente tem que entender esse movimento do mercado. Exato. A pecuária ela é cíclica. Sim. A pecuária, não adianta a gente brigar contra isso. Nós vamos falar, talvez a gente pode discutir no final do dia se o ciclo agora é de 4, de 5 ou de 6 anos. Porque isso também muda um pouquinho ao longo da história aí. Mas ela tem o ciclo dela. Qual que é a nossa, pensando em corte, qual que é a nossa raça mãe? É Nelore. Com certeza. Não tem como você fugir disso daí. Então, para você repor rebanho, para você crescer rebanho, para você ter condição, de acordo com a necessidade do mercado, do momento de mercado, de produzir um cruzamento, você vai ter que trabalhar com essa raça Nelore. E aí os cruzamentos eles vão se encaixar de acordo com o momento do mercado, com o ciclo da pecuária. E nós podemos extrapolar isso para o leite também. Nós podemos perguntar qual que é a melhor raça para produzir leite. Base americana ou base holandesa? É muito mais amplo essa discussão. Veja, no leite, nós trabalhamos com 3 genéticas. Nova Zelândia,
Holanda e Americana. Tudo serve para todo mundo? Não serve. Qual que é o sistema de produção? É um sistema mais intensivo? É um sistema semi-intensivo? É um sistema mais extensivo? Se a gente rodar no Brasil, é impressionante a diversidade. De propriedades, de desafios que a gente encontra. E não adianta você achar que a condição de produção no Paraná é igual no norte de Minas. É no Goiás. Completamente diferente. É completamente diferente. E a genética é uma ferramenta que a gente pode disponibilizar para o produtor para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, é muito mais amplo. Mas a gente tem condição de poder, através dessas discussões, chegar no melhor entendimento com o produtor. Com certeza. Né? Eu acho que é por aí. Mas ele saiu bem, né? Saiu bem demais. Eu acho que, eu ia até perguntar para ele, né? Base americana ou holandesa, eu nem perguntei, que eu falei, vai me dar a mesma resposta. Tem que analisar. Mas sempre que a gente está alinhado e tem um compromisso com o resultado do cliente, a gente pensa dessa maneira. Mas é maravilhoso a gente trazer e construir esse conteúdo, essa percepção, porque eu acho que é isso que o produtor precisa entender. Porque, às vezes, ele está de frente com um consultor de títulos, né? Não, qual que é o melhor? É esse. E acaba não fazendo a consultoria devida, e aí ele acaba amargando o resultado daquela decisão não aprofundada, não analisada. Vejam, então, eu acho que quando a gente pega um programa de melhoramento, o programa ele tem as suas ponderações. Cada um tem as suas ponderações, as suas métricas para chegar no índice final desse programa. Aquele animal líder daquele programa serve para todo mundo? Percebe a complexidade? Precisamos analisar com mais detalhes. Aquele programa específico, o que é avaliado para aquele sistema de produção, para aqueles desafios, adianta a gente utilizar um acasalamento com animais de alto desempenho, sendo que ele vai sofrer no seu pós-desmama, na sua recria, com uma condição nutricional mais desafiadora? Essas são as consequências do 0,1 por aí. Entendeu? Que fechou o olho, 0,1. Tem que tomar cuidado. 0,1 é um fogo no parque impuro, né? Eu tenho uma opinião, Wagner, assim, os anos de vocês no mercado de melhoramento genético, vocês podem me dar aula tranquilamente. Melhoramento genético, cuidado com os extremos. Exato. Cuidado com os extremos. A gente tem que... não dá para a gente trabalhar única e exclusivamente com uma planilha, com uma calculadora. A gente tem que entender nossos objetivos e ver quais características nós vamos procurar corrigir com cada acasalamento, a partir da classificação das fêmeas, para chegar naqueles objetivos de seleção. E é um trabalho, não é para amanhã, é um trabalho de gerações, mas ele acontece. Nós estamos falando em 30, 40 anos de alguns programas de melhoramento no Brasil. Nós estamos 30, 40 anos, é pouco ano. Muito pouco, comparado para melhoramento genético, muito poucas gerações. E hoje a gente já fala, olha, a gente fala 20, 30 anos atrás, que o grande desafio era sair de monta natural para inseminação artificial. Hoje nós temos propriedades 100% dedicadas e realizando apenas IATF. E hoje nós já estamos falando na rotina de algumas propriedades de IATF com TETF. Exato. Nós já estamos lançando mão do embrião como uma ferramenta para encurtar gerações, para trazer benefícios de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais sólida. Quando a gente fala em inseminação artificial, você tem suas fêmeas, você tem o direito, entre aspas, de escolher o touro. No embrião, você pode escolher o touro e a vaca que você deseja trazer para dentro da sua genética, né? Então a gente... Mais uma vez o produtor no centro e definindo qual a velocidade ele quer andar. É isso aí. Né? Mais uma vez ele no centro. Não, eu não tenho condições de nem inseminar com a estrutura que eu tenho hoje. Não tem problema. Ano que vem, estruturado, inseminação. Não, eu quero agora qual entrar lote veloz. Inicia com lote? Exatamente. Eu quero começar com velocidade. Não, então nós temos a opção do embrião. Mais uma vez o produtor no centro, definindo a velocidade que ele quer ir e as empresas se posicionando como a solução de como ir junto
É nisso que a CRV foca. O cliente tem que estar no centro. Sim. O cliente tem que estar no centro. Eu tenho que me ajustar à necessidade do cliente. Se eu quero ser efetivo, se eu quero ser eficiente, se eu quero crescer no mercado, eu preciso chegar no meu cliente. Uma vez que eu cheguei no meu cliente, eu preciso fidelizar o meu cliente. Para isso, eu preciso ter um portfólio robusto, um portfólio completo, tanto para corte quanto para leite, semi-convencional, semi-sexado, embrião, semi-importado, semi-nacional, é corte, é leite, porque eu não posso escolher o meu cliente. Sim. Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, onde ele está, ir até ele e prestar o melhor atendimento possível. E nesse ponto, a CRV hoje está muito bem segmentada, né? Ela atende o pequeno, o médio, o grande produtor com um leque de opções em termos de genética muito grande, né? Esse é um dos meus principais orgulhos da empresa que eu trabalho hoje. Eu não tenho receio de errar em falar que nós temos o portfólio mais completo em termos de solução para entregar ao mercado brasileiro hoje. Nós temos animais das mais diversas raças para atender os mais diversos sistemas de produção que nós podemos encontrar no Brasil. Não é só a vaca, não é só o touro. É muito importante, amigo produtor, colegas veterinários, prestadores de serviço, que sistema de produção que esses animais estão inseridos. Isso é uma decisão, é uma informação importante para a gente definir qual é a estratégia de melhoramento genético a ser seguida. Muito bom. Flávio, fala para a gente um pouco agora. Chegamos, vamos dizer, falamos bastante de história, falamos dos dias atuais, de quanto investimento e já frutos, né, desse investimento já sendo colhidos hoje. Vamos falar um pouquinho de futuro. Conta pra gente um pouquinho aí sobre esse próximo ciclo de 3 anos, o segundo ciclo de 3. Conta um pouco pra gente de futuro aí, como que está alinhado, o que o mercado, o que o produtor pode esperar da CRV aí. Muito comprometimento, constante responsabilidade na hora de fazer o melhor aconselhamento, a melhor indicação de solução, seja em material genético, seja em serviço para o produtor. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode lançar mão, pode ser assunto aí para futuras conversas nossas. Nós temos sistema de acasalamento, o SideMatch, nós temos avaliação genômica, uma ferramenta recém-chegada no Brasil, já amplamente utilizada fora do Brasil. Nós vamos continuar investindo em pessoas. O material humano é uma das principais riquezas da CRV e a gente reconhece e entende isso. Então, a ampliação da nossa equipe, não só comercial, mas a comercial também, ela vai continuar. A gente pretende ainda nesse ciclo vigente estar mais presente no campo, com mais pessoas, exclusivamente na área comercial e na área técnica também. Nós vamos seguir com participações estratégicas nos principais eventos da pecuária brasileira. Nós vamos seguir trazendo inovações para esse mercado, falando mais de CRV. A Central Bela Vista, na mesma pegada, porque a gente constrói o ciclo estratégico pensando em grupos CRV. Então, a gente pretende fazer essa consolidação da posição que a CRV tem no mercado hoje, defender essa bandeira aí dos últimos 50 anos, na memória do produtor, na nossa participação de mercado, seguir com um portfólio robusto, com os principais animais que a gente entende que complementam a nossa estratégia. Não é sair contratando. Contratar animal, contratar touro para colocar dentro do portfólio é o que é mais gostoso de fazer e, entre aspas, o mais fácil. Posicionar esses animais dentro de um pacote de solução, eu acho que é a chave do sucesso. E o nosso portfólio nesses últimos 2 anos aí, principalmente, está muito bem ajustado. A gente tem animais excelentes de todas as raças que se encaixam nos principais sistemas de produção. É o que a gente também vai continuar focando nesse próximo ciclo estratégico aí. E mais uma vez, para nós só miramos na liderança. É isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha. E eu queria dividir com vocês e para a nossa audiência que é nisso que todos nós, da CRV no Brasil,
acordamos, trabalhamos e dormimos pensando. Cliente no centro, como entender as suas necessidades e como promover a melhor solução. Bacana, bacana. E qual que é uma dica de ouro aí que a gente deixaria? Pode escolher o público, pode ser o produtor, que eu acho que é o fruto de... Na verdade, é o motivo de estarmos aqui reunidos, né? Sempre é o produtor, mas nós temos time, temos corpo técnico, temos mercado. O que é uma mensagem de ouro que você deixaria aí? Te conhecendo, eu acho que você vai querer falar para o produtor, porque é a raiz da empresa, né? Foco no cliente. Mas fica aí uma mensagem de ouro mesmo, que nós que estamos aí, vamos dizer, um momento importante do Brasil, né? Nós estamos passando por um momento importante. E a Agro 10X, ela é uma empresa que depende do agro. Com certeza. Nós também, todos nós, né? O Brasil depende do agro, né? Exato. Então, assim, é um momento importante para todos nós, né? Aqui, as nossas reuniões de daily, diariamente, a gente discute e fala sobre isso, né? A gente espera um Brasil melhor aí e a gente faz dentro de casa, mas espera que a gente consiga operar em um ambiente favorável, né? Mas que mensagem que você daria para esse produtor aí, que também tem suas apreensões, tem suas preocupações, né? Uma mensagem positiva para essa audiência. Wagner, doutor Fernando, a gente não pode dar conselho que a gente não segue, né? Eu acho o seguinte, a gente tem uma oportunidade única na vida. A gente tem que pensar que tem coisas que nos cercam que são controláveis. Sim. E outras nem tanto. Dentro daquilo que a gente entende que está sob o nosso controle, e aí eu vou colocar um ponto muito importante, que é a atitude. Nosso amigo produtor, nosso colega zootecnista, veterinário, precisa utilizar, aproveitar do momento que nós fizemos e ponderar dentro da sua atividade, dentro da sua vida, o que está no nosso controle de mudar. Sim. Dê o primeiro passo. Assuma essa responsabilidade. Faça aquilo que você entenda, amigo produtor, amigo veterinário, zootecnista, todos relacionados com o agro, com a pecuária, com o melhoramento genético, que você entende que é importante ser feito, faça. Se todo mundo romper um pouquinho para frente, der um passo a mais, o negócio vai mudar. Trazendo para o nosso dia a dia, Wagner, vocês já trabalharam com melhoramento genético, para quem produz, utilizem essa ferramenta. Sim. É barata. E o retorno que isso traz dentro da propriedade, dentro do caixa da empresa, e nós estamos falando de empresa aqui, nós estamos falando de fazenda. Sim. Dentro de um processo obrigatório de tecnificação que todos nós estamos passando, que é a sair dessa zona de conforto, sair do tradicionalismo para empresas que produzem com eficiência, que produzem de maneira sustentável. Eu acredito e eu recomendo o melhoramento genético. Talvez seja uma das formas mais científicas, nós não estamos falando de achismo. Nós estamos falando aí de pesquisadores de ciência aplicada a como se produzir de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais sustentável. E nós, humildemente, da CRV, estamos aqui para poder contribuir com a cadeia e com o processo, e é nisso que a gente está focado. O produtor tem que entender que ele, muitas vezes, ele fala, eu não sou obrigado a mudar, mas ele vai ser obrigado a competir com os que mudaram. Você fala muito essa frase. Eu falo. Eu já assisti alguns treinamentos seus. Eu falo ela sempre porque ela é muito atual. E não sei se ela vai vencer um dia, não, tá, Wagner? De verdade. Porque, assim, a questão da atitude, você pode ter a atitude de não mudar. Exato. Você tomou uma atitude de não mudar, mas alguém à sua volta vai mudar. Vai mudar. E como é que isso vai afetar o teu negócio? Você não tem a opção de não competir com aquele que mudou. Exato, porque o mercado é soberano, né? O mercado é soberano, não tem jeito. Muito bom. Doutor Fernando, considerações? Wagner, eu acho que agradecer primeiro ao Flávio, a CRV, ao Grupo CRV, essa é a casa de vocês também.
E eu acho que, para finalizar a mensagem, o que a gente enxerga hoje, pelos anos de experiência que a gente tem nesse mercado, a palavra é um DNA inovador. É o que a gente enxerga hoje na CRV, uma empresa de 150 anos no mundo, mais de 50 no Brasil, mas com um DNA inovador, uma preocupação, um foco no cliente. É isso que eu enxergo, viu? E é importante a gente ver isso dentro de uma empresa nesse segmento, viu, Flávio? Obrigado, doutor Fernando. Assim, são poucas empresas que sobrevivem 50 anos, 150 Sim. anos no mercado. A gente é muito grato ao nosso cliente por reconhecer isso, por nos dar essa oportunidade de continuar no mercado, e a gente tem a obrigação de seguir trabalhando pesado. Eu gostei da mensagem final do senhor, porque ela não foge do meu mercado, o DNA, da inovação. Inovador. Esse é o nosso compromisso com o nosso cliente. Bacana, bacana. Pessoal, então, aqui pela Agro 10X, eu gostaria de agradecer, doutor Fernando, mais uma vez aí sua parceria. Obrigado, com esse bate-papo aqui com nossos queridos convidados, que sempre a gente produz conteúdo, faz parte da nossa missão, viu, Flávio? Nós temos um propósito muito claro aqui de digitalizar o máximo possível essas empresas do agro. A gente acredita, de fato, que a digitalização ela é um meio de democratizar, de levar essa informação a todos os clientes. A gente percebe, conversando com gerentes e gestores das empresas, o empenho em contratar o time, treinar time e colocar o time no campo. Mas nem sempre é possível ir em todos os clientes. Às vezes a gente acaba nos limitando a uma parcela e aquela parcela que já não tem o acesso continua sem o acesso do atendimento. E a gente está nesse propósito claro de digitalizar ao máximo, levar essa informação, trazer pessoas da qualidade de vocês que venham aqui de peito aberto. A gente hora nenhuma percebeu, é construído. Não, está claro na sua fala que é a genuidade do que vocês estão fazendo. Isso é emocionante para nós. Sabermos que estamos ajudando uma empresa da envergadura de vocês, com a emoção que vocês trazem, querer ajudar a vida do produtor. E nós tentando cumprir esse papel de como que a gente faz isso chegar em mais gente, mais pessoas. A gente agradece muito, Wagner, pela parceria. Tenho certeza que vai ser mais uma parceria de sucesso. Queria, por fim, mais uma vez agradecer ao nosso cliente, agradecer a nossa equipe, ela como um todo. Sim. A gente fechou aí, se a gente pega os últimos 4 trimestres do nosso mercado, a empresa cresceu 5 vezes mais que o mercado. O mercado nosso de corte, ele cresceu 2 vezes mais que o mercado. O mercado de leite, então, do Brasil teve uma pequena retraçãozinha, o nosso cresceu mais de 14%. Isso é aquele resultado final que a gente busca, que a gente objetiva, mas ele é construído a várias mãos, pelo nosso cliente, pela nossa equipe e por parcerias como essa que nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de fazer através da Agro 10X. O nosso cliente ele está convidado a nos seguir nas nossas redes sociais, seja através da nossa equipe direta, seja através dos nossos parceiros, como a Agro 10X. Mais uma vez, em meu nome, em nome da empresa, o nosso muito obrigado e estaremos sempre à disposição. Bom demais, pessoal. E assim nós encerramos mais um episódio do Genética com Digital, o podcast da Agro 10X. Agradeço mais uma vez ao Dr. Fernando e Flávio Moraes pela contribuição e espero vocês no nosso próximo episódio.